pré-campanha do presidente Lula ainda não dá detalhes sobre como lidaria com a agenda macroeconômica a partir de 2027. Estamos falando do outro lado do espectro político. Flávio Bolsonaro, que no momento é o principal candidato da oposição à reeleição de Lula, ele aposta num nome até aqui, do qual se tem falado na campanha dele, é da ex-presidente da Caixa, Daniela Marques. Confira. A pré-campanha de Lula segura detalhes da agenda econômica para um eventual próximo mandato até a convenção do PT, prevista para 2 de agosto. Sérgio Gabrielli, coordenador do plano de governo a ser apresentado pelo PT ao presidente Lula, foi desautorizado a atuar como porta-voz de temas econômicos pela coordenação da pré-campanha. Conversas do ex-presidente da Petrobras com representantes do mercado financeiro na semana passada voltaram a causar incômodo no PT e na Faria Lima. Gabrielli defende a continuidade da atual política de valorização do salário mínimo e questiona a efetividade da taxa Selic para controlar a inflação no atual cenário. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, é apontado pela pré-campanha como porta-voz econômico de Lula. Em declarações públicas, Durigan disse que o governo tem feito sua parte em relação aos juros ao cumprir restrições impostas pelo arcabouço fiscal. Mas relatórios apontam que gastos excluídos das metas fiscais continuam a impulsionar o crescimento da dívida pública. Na outra ponta da polarização, Flávio Bolsonaro conta com Daniela Marques como ponte para ganhar a confiança do mercado financeiro. Daniela foi secretária de Paulo Guedes no Ministério da Economia e presidente da Caixa no governo Bolsonaro. E hoje é cotada não apenas para o Ministério da Fazenda em um eventual governo Flávio, como também para a vice da chapa. Em entrevistas, a economista aponta que a agenda do senador deve se guiar por privatizações e uma ênfase maior no controle dos gastos do que no aumento das receitas para segurar a dívida pública. Segundo Daniela, medidas fiscais devem ser tomadas já no início de um eventual governo do senador. Flávio deve tornar público seu plano de governo a partir de 25 de julho, quando ocorre a convenção nacional do PL. Zena, nesse estágio de campanhas eleitorais, eles fogem como o diabo da cruz de dizer o que vão fazer. Normal. Até aí, normal. O que te impressionou, digamos assim, no mercado de ideias aí ventiladas, né? Por artigos na imprensa, por declarações, por postagens em redes sociais, dos dois lados, que tenha te chamado a atenção? É um deserto total, né? Uma indigência de ideias tremenda. E aqui, William, nesse aspecto, a eleição, ela, do ponto de vista da agenda econômica, ela não é tão binária, né? Porque do lado do governo a gente vê uma sutil mudança, ainda mais relevante, de discurso. A gente vê do atual ministro Durigan, do secretário executivo Rogério Ceron, que começam a admitir a necessidade de mudar a regra do salário mínimo, de conter o crescimento de gastos obrigatórios, porque isso vai reduzindo, né, vai eliminando o espaço para gastos discricionários, a preocupação com o aumento da dívida, a preocupação em trazer algumas despesas para dentro do orçamento. Então, tem uma mudança na retórica do time econômico que é relevante, mas com baixa credibilidade, porque ao mesmo tempo que faz esse discurso, do outro acaba sancionando o aumento de gastos do governo e, ao mesmo tempo, um governo que se mostra fraco para conter pautas expansionistas, né, de aumento de gastos e benesses que vêm do Congresso. Então, é isso. E do lado do candidato Bolsonaro, né, do Flávio, não vem um nome de peso, né, ainda que a Daniela ela seja conhecida no mercado, ela foi assessora do Guedes, ela não é um nome de peso, e, ao mesmo tempo, não vem com um discurso do próprio Bolsonaro, chegou a desautorizar algumas falas de ajuste fiscal, pelo menos de acordo com a imprensa. Então, por esse aspecto, é um cenário que não é tão binário. E do lado, pensando na política, porque assim, lista do que precisa ser feito, pensando no caso de ajuste fiscal, né, William? A gente acaba falando só da questão fiscal porque ela é o alicerce. Claro que tem outras questões que impactam a economia que precisam ser discutidas, mas a gente também ainda não tem dicas do que vem. Mas pensando no ajuste fiscal, que é o grande alicerce, não basta também elencar uma lista de reformas, porque isso a gente sabe, os diagnósticos hoje são mais claros, dentro da máquina pública
há propostas, né, diagnósticos claros do que precisa ser feito, mas é uma questão de capacidade política. E aqui, nenhum dos lados tem boas histórias. Lembrando que no governo Jair Bolsonaro foram feitos furos no teto, medidas também eleitoreiras, havia também falta de convicção em relação à necessidade de ajuste fiscal. Passou a reforma da Previdência e não teve mais nada. Então, eu deixo essa mensagem, que não é tão binário assim. Não é tão binário porque, no fundo, você está nos demonstrando no seu raciocínio o seguinte: olha, a gente está deslizando para uma situação complicada sem que ninguém tenha dito até agora como pretende sair dela, ou que haja força política para sair. Você está convencida de alguma mensagem até aqui, Thaís? Não, William, porque assim, realmente a equipe econômica tem feito um esforço de procurar, o próprio ministro Dario Durigan está procurando os empresários aqui em São Paulo, está procurando a turma da gestão financeira para entender, escuta, por que vocês estão críticos, né? Por que a dose de crítica ao governo está tão forte, né? E há uma resistência até por entender assim, olha, como que não entende a nossa crítica se há um grau de cessão aos desejos do Lula, né? Uma quantidade de medidas que vão sendo adotadas, e é um pouco isso que a Zeina falou, da credibilidade, né? Na prática, a atitude é uma atitude de continuar na mesma toada do gasto, das exceções e tudo mais. Então, no particular, e não é só o ministro Dario Durigan, o ex-ministro Fernando Haddad está fazendo esse mesmo papel. Ele tem entrado aqui, ele conversa com o banqueiro, ele conversa com o empresário e ele repete, ele não fala de São Paulo ele não fala. Ele fala da política econômica que o Lula pode adotar. Deixa eu fazer uma pergunta pegadinha. Todo mundo aqui é repórter, menos a Zeina, mas a Zeina convive tanto com os repórteres que ela tem às vezes até um jeito meio de jornalista profissional. Se a gente quiser saber em cada campanha quem é que vai mandar na economia, liga para quem, Daniel? Claro, não para o Lula e para o Flávio. Quem é que a gente identificaria? Isso foi fácil lá atrás com o Paulo Guedes. Posto Ipiranga virou um malho do Bolsonaro lá. Depois, quando o Lula vem para o Lula 3, a gente sabe que é ele o ministro da Fazenda de novo. Ou quem é que fala pela economia do PT? Quem é que fala pela economia do PL / Flávio? William, eu vejo uma carência, uma indefinição e uma profusão ali de nomes. Você tem ali o novo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, que é um quadro novo do PT, que tem ganhado proeminência entre os petistas no governo e possivelmente no governo Lula 4. No lado do bolsonarismo, além da Daniela Marques, por óbvio, sempre me salta aos olhos a influência ali e os conselhos dados por Adolfo Saxida para Flávio Bolsonaro, é uma voz muito ouvida. O que me parece, William, eu tenho conversado com algumas pessoas que já me relataram várias vezes o uso da expressão pelo presidente Lula de deixar um legado ao falar de seu eventual quarto mandato. Ele vai terminar um quarto mandato, se tiver, com 85 anos. E aí cada um entende esse deixar um legado a seu critério. Deixar um legado é o quê? É rearranjar, rearrumar as finanças públicas ou é colocar a Petrobras para minerar terras raras, recriar uma BR distribuidora e, excetuado o arcabouço fiscal, o investimento em metrô nas cidades, como sugeriu o Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda. Do lado do bolsonarismo, um ponto para a gente chamar a atenção é que Daniela Marques e Adolfo Saxida já saíram falando de PEC da consolidação fiscal. Muito bem, primeira medida do governo, excelente. Mas fazendo o quê? Vão desvincular salário mínimo de aposentadoria? Vão tirar gasto tributário? Vão rever piso? E isso ninguém quer falar. Quem vai mandar na política de quem? Bom, acho que se o Flávio for eleito, a Daniela Marques deve ter um papel de destaque, já está sendo considerada ali posto Ipiranga. Adolfo Saxida também, eu acho que é um cara que tem influência, além do próprio Rogério Marinho, né, que já atuou quase como vice-ministro do Paulo Guedes e hoje é o nome forte da política da campanha. Bom, você descreveu o cenário da Troika e aí isso aí não costuma dar certo. Não, tem outros nomes também, mas... Sem falar nada sobre cada uma das pessoas. Esse tipo de arranjo de Troika... Sim, sim. Agora, é curioso o que está acontecendo no lado do PT, né? Esse rolê
do Gabrielli na Faria Lima foi péssimo, pegou mal, Palácio do Planalto incomodado, Partido dos Trabalhadores incomodados. Hoje a gente subiu matéria mesmo, eles desautorizando. O Gabrielli foi desautorizado. O que eles falaram? Ele tinha uma função de sistematizar ideias, esse deserto de ideias que a Zena coloca, ele ia pegar e tentar, no mercado, nos agentes econômicos, no setor produtivo, no empresariado, pegar essas ideias e sistematizar alguma coisa. O que ele fez? Ele começou a dar ideias dele e do petismo histórico, mais dogmático, o petismo mais antigo, essa primeira geração do petismo, que são ideias que, a rigor, é mais Estado na economia. Isso pegou muito mal. Hoje, quem eu vejo em franca ascensão é o próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, está com muita moral com o presidente. Hoje, inclusive, se reuniu com o presidente da República, está falando com o presidente bastante. É quase que uma nova geração. E ele está sendo apontado como Haddad é candidato a ser o cara que pensa o Lula 4 na economia. Deixa eu voltar a esse ponto, Lula 4 na economia, Zena, porque é um destaque na sua intervenção até aqui. Você assinalou que notou uma alteração em relação a alguns temas que até aqui foram tabu do ponto de vista do Lula. Por exemplo, mexer na política do salário mínimo. Por exemplo, mudar como o orçamento está. Por exemplo, desvincular o crescimento de certas despesas da receita e por aí vai, que é a armadilha fiscal que ele criou para si mesmo. Você acha que, de fato, se estão abraçando outras ideias? Porque por detrás de todo grande desastre econômico tem sempre o apego a ideias estúpidas. Olha, William, se não é por convicção, que eu acho que não é exatamente convicção, se bem que tem técnicos ali na Fazenda que sabem muito bem o caminho das pedras, é muito por necessidade. Assim, enquanto a gente não tiver um quadro com maior clareza do que vai ser a política fiscal e da capacidade do país de minimamente arrumar as contas, dar um horizonte para a política fiscal, porque hoje o quadro que a gente tem, a gente não consegue ter clareza do que vai ser o fiscal, do que vai ser os juros, do que vai ser a inflação nos próximos anos. Você pode até ter uma projeção, mas só não consegue atribuir grandes probabilidades pelo grau de incerteza que a gente tem. O que acontece é que esse peso no banco, para o trabalho do Banco Central, quer dizer, juros de 2 dígitos a perder de vista, ela tem efeitos muito preocupantes na economia. A gente está vendo cada vez mais o setor produtivo sentindo dificuldade em honrar seus compromissos, isso as grandes empresas, as menores, de fato, indo por um caminho muito mais preocupante, é isso que revelam os dados do Banco Central. E tem um ponto que aqui é uma provocação que eu faço, lá atrás era a inflação que mexia muito mais com o humor do eleitor. Hoje, os juros mexem mais por causa desse elevado endividamento das famílias, o maior acesso ao crédito. Então, eu acho que o fato de a taxa de juros ser um fator que hoje machuca muito mais as nossas classes médias do que no passado por causa do acesso ao crédito, também pela política, a tendência é você minimamente começar a desenhar medidas de ajuste. Coisas ambiciosas é difícil acreditar, até porque hoje construir consensos no Congresso, conseguir apoio no Congresso está muito mais difícil, né? A gente tem aí um certo colapso do nosso modelo de presidencialismo de coalizão, mas de qualquer forma tem um mínimo de previsibilidade que qualquer presidente vai ter que trazer, né, para conseguir ter taxas de juros um pouco mais civilizadas. Então, a questão é o quanto vai haver de habilidade política, porque num Congresso que não depende de governo, que tem 60 bi de emendas parlamentares, fica muito mais difícil, né? Você não tem instrumento de barganha. E aí, para o Lula é mais pesado, porque segundo mandato, aí que fica menos... né? A força política no Congresso fica mais magrinha ainda. Você usou a palavra provocação e foi mesmo. Aos repórteres políticos. O que a Zena está perguntando aos repórteres políticos é se muda a qualidade da nossa política. Rápido, hein, Daniel? E Caio, pegadinha para encerrar o segmento. Eu vou querer falar também. Também. É pouquinho para cada um. Muito, a provocação da Zena aos repórteres políticos é o seguinte: qualquer coisa para fazer precisa melhorar a qualidade da nossa política. Você acha que vai melhorar?
Depende muito da ajuda do Judiciário do Supremo nessa, porque... Eu pensei que você ia falar ajuda divina, eu acreditaria mais nela. Não, eu só acho que depende da composição de forças no Congresso, que vai ser influenciada pela eleição. Depende do presidente da Câmara e do Senado, basicamente, e dos grupos que vão elegê-los, e a agenda que eles vão ter, né? E agora a última e definitiva palavra com Thaís Herédia. A composição, William, vai ter que obrigatoriamente acomodar o avanço que a política já fez sobre o orçamento, né? E aí, a Daniela Marques hoje, que já virou o nome do Bolsonaro, não é reconhecida como alguém que teria a competência para fazer isso. Nem formular política econômica, nem criar bases e pontos com o Congresso Nacional. A turma do Lula já sabe o caminho de tentar criar bases, né? Mas tem a questão da credibilidade sobre se pensa assim, por que não fez antes? Por que deixou a situação chegar onde chegou?